Oi, gente, boa noite. Entrei um pouquinho atrasada, mas nem tanto, né? Acho que eu tô na hora. Boa noite, Bianca, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, dia 13 de abril, domingão. Voltando aqui com as lives de domingo à noite, né? Semana passada não teve live porque teve evento. Mas a ideia é a gente manter essa live de domingo à noite e ao longo da semana, sempre que possível, live com convidados, né? Então, para essa semana, gente, eu já tô tentando já fechar uma data com uma enfermeira que atua nos Estados Unidos, tá? E para a próxima semana já tá agendado, tá? Uma live com uma enfermeira que vai trazer algumas outras possibilidades de atuação nos Estados Unidos, né? Então, acho que vai ser uma live bem interessante também. E para isso, gente, ficar ligado aqui no perfil, né? No Nurses in the USA, para você poder ficar ligado nas lives que vão acontecendo ao longo da semana. Hoje a gente vai falar, eu vou dar uma pincelada, gente, no processo de validação, tá? Você pode deixar as suas dúvidas e eu quero apresentar para vocês os novos planos que temos aqui no Nurses in the USA, que é uma novidade que a gente está lançando aqui agora. E eu quero muito compartilhar com você ao final da live. Mas antes, eu sempre gosto de trazer um pouco de conteúdo. Então, a gente vai repassar um pouquinho os passos, né, de uma validação de diploma. E, obviamente, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, deixe aqui, né, no ponto de interrogação, para que eu possa abrir sempre para perguntas e respostas. Gente, eu gostaria muito de agradecer a quantidade de mensagem que eu recebi no meu aniversário. Meu aniversário foi dia 9 de abril. Quem me conhece sabe, eu sou fã de aniversário e realmente, assim, eu recebi muita mensagem legal aqui no meu perfil, pessoas que me seguem, pessoas que são meus clientes. E olha, gente, foram tantas mensagens que eu sinto muito agradecida por você que deixou uma mensagem para mim no meu direct, no meu aniversário, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de processo de validação de diploma. Eu quero começar com uma questão que, inclusive, nem estava planejado de falar nessa live, não. Mas eu acho que eu vou falar, mas depois, com calma, eu vou vir aqui falar com vocês nos stories, tá? Algumas pessoas vieram me perguntar no privado a respeito de 6 meses de validação da fingerprint, né? Monique, mudou alguma coisa? A fingerprint pro Board of Nursing de Montana, agora são só 6 meses. O que eu quero dizer para vocês? Gente, no site do Board de Montana, sempre esteve lá 6 meses, tá? Não é uma coisa nova, não, de ser 6 meses, não, tá? Sempre esteve lá que quando a gente via digital, o envio dessa digital, né, a coleta, né, que a gente fez, ela tem validade de 6 meses. Então, isso, gente, não é uma novidade, tá? Não é. Se existe alguém que está sendo questionado porque passou de 6 meses, eles não estão fora daquilo que está descrito no site deles com relação aos critérios deles, tá? Sempre foi 6 meses. Só que, dentro da minha experiência de mais de 2 anos assessorando, eu nunca tive um caso que tenha passado de 6 meses e que eles questionaram alguma coisa. Mas, na regra, gente, deles, sempre esteve descrito 6 meses, tá bom? Tem um caso agora, duas clientes minhas que a gente vai aplicar agora e que as digitais passaram de 6 meses. Se porventura agora Montana decidiu prestar atenção nos 6 meses, aí é outra história. E aí nós vamos descobrir, eu vou descobrir agora, nas próximas 2 semanas, tá? De resto, gente, sempre foi 6 meses, tá bom? No site deles, a regra era sempre 6 meses. Só que eles não cumpriam essa regra de 6 meses, tá?
Então, eu decidi trazer isso porque algumas pessoas vieram me questionar no meu WhatsApp. Clientes minhas, inclusive. Ai, Monique, num grupo que eu participo, as pessoas estão dizendo que agora são 6 meses de validade, e agora, como é que vai ser e tudo mais. E aí, eu respondi exatamente isso que eu tô falando aqui pra vocês. Sempre foi 6 meses, tá bom? Eu acho que eles nunca fiscalizaram isso, porque nenhum outro caso meu, porque passou de 6 meses, eles questionaram e pediram a fingerprint de novo, tá? Pode ser que agora eles estão fazendo vista grossa, pode ser. Vamos ver agora, tá bom? Mas eu quero deixar claro aqui pra vocês que no site sempre foi 6 meses, tá bom? Beleza? Ok? Então, já vai compartilhando essa live pra galera, porque isso é muito importante. Às vezes, gente, grupo de WhatsApp ajuda pra caramba. É muito bom o grupo de WhatsApp. Mas, às vezes, a gente tem acesso a algumas informações e a gente acaba ficando desesperado com determinadas informações. Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Às vezes, a pessoa entrou, fez... Não sei o que aconteceu, tá? Não sei se alguém recebeu alguma comunicação, não sei o que houve. Mas, às vezes, pode ser que a pessoa tenha entrado no site de Montana, viu lá que era 6 meses e falou, gente, agora o board de Montana é 6 meses. Quando, na verdade, sempre foi 6 meses. Entendeu? O board de Montana é que nunca cobrou esses 6 meses. Aí, o que eu falei para os meus clientes? Eu falei assim, gente, eu não vou mandar um e-mail questionando, porque de repente eu vou mexer com quem tá quieto, entendeu? Vai que eu mando um e-mail, eu não sei nem qual é a situação, vocês sabem que eu gosto de mandar e-mail, vocês sabem que eu gosto de mandar e-mail, de perceber o que tá acontecendo, qual é a mudança, qual é a regra, eu printo os e-mails, trago aqui pra vocês, vocês sabem que eu trabalho dessa forma, e eu vou direto na fonte. Só que por que dessa vez eu decidi não mandar um e-mail? Porque eu pensei assim, cara, eu sei que sempre foi 6 meses, porque sempre esteve escrito 6 meses lá. Mas eles nunca cobraram esses 6 meses. Aí vou eu, Monique, do Nurses in the USA, mandar um e-mail e vou mexer com quem tá quieto? Vou alarmar uma situação, vou perguntar, por acaso agora são 6 meses, não sei o quê? Ué, não, porque sempre foi 6 meses, o que aconteceu? Né? Então, assim, eu não vou mandar e-mail por conta dessa situação. Que eu não participo desse grupo de WhatsApp, tá? Não sei qual foi o teor da conversa, tá? Então, assim, até na hora que a gente vem falar, a gente tem que tomar cuidado na comunicação. Mas, como eu tenho 2 clientes que já mandaram os digitais faz mais de 6 meses e a gente tá para poder gerar agora a ATT para marcar o NCLEX delas, eu vou ver como é que vai ser na prática. Se, porventura, eles começaram agora a fazer vista grossa, eu vou vir aqui falar pra vocês, gente, realmente, sempre foi 6 meses e agora eles estão fazendo vista grossa. Então, o que isso vai impactar? Vai impactar que, quando você mandar seus digitais, você precisa fazer o seu NCLEX em até 6 meses. É isso que vai impactar. Uma coisa não tem nada a ver com a validação do diploma, tá, gente? Que as pessoas têm muita dúvida com relação a isso, tá? Então, por isso que eu quero falar, antes de falar dos planos, o objetivo da live é falar sobre os planos novos. Mas antes de eu falar dos planos novos, eu quero dar uma pincelada rapidamente em como é todo o processo, só para vocês terem em mente, mais ou menos, e organizar as ideias, caso ainda tenha alguma dúvida com relação ao passo a passo do processo, tá? Então, gente, já manda coraçãozinho aqui, já compartilha essa live com a galera. Gente, hoje eu tô com uma dor de coluna daquelas. Eu tô assim, tô aqui, domingo à noite, tô com bolsa de água quente aqui. Porque hoje a minha coluna atacou, que só Deus na minha causa. Então, ó, tô merecendo 1000 coraçãozinhos e bora compartilhar essa live aí pra chamar a galera. Que eu tô aqui me esforçando de verdade pra estar com vocês aqui, porque eu acho legal a gente ter esse momento nosso, de eu estar aqui, pra vocês verem que eu sou uma pessoa real, que eu tô aqui pra poder ajudar você no seu caso, tá bom? Então, vamos falar, então, de passo a passo, uma pincelada, e você, por favor, tem dúvida, deixa aqui no ponto de interrogação, que eu vou responder a sua dúvida no final, e vou deixar a live salva também, tá bom? Para que você possa depois assistir, se for o caso. Vamos lá. Pessoal, como é que funciona? O primeiro passo é você decidir qual é o órgão que vai validar o seu diploma, tá bom? Trabalhamos com 2 órgãos, CID-FNS,
que agora é True Merit, não sei como é que fala isso, né? Mas mudou ali, até porque passou por uma repaginada, eles querem dar uma ideia diferente da marca, porém, quando você entra no site e faz o login SGFNS, tá? Então, mantém a mesma coisa. E Joseph Silney. Diferenças básicas. CGFNS é mais caro, tá? Mas valida para todos os estados, tudo bem? Antigamente era um processo muito mais demorado pelo CGFNS, que hoje em dia não é mais essa realidade. Hoje em dia eu tenho casos que saem mais rápido pelo CGFNS do que Joseph Silney, tá? Mas é um pouco mais burocrático, tem mais possibilidade da RFA, né, de dar algum tipo de questionamento e tudo mais. Joseph Silney é mais barato, mas não valida para todos os estados. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer morar em Nova York, né? Nova York tem um sistema pronto deles lá, ou então você vai fazer pelo CGFNS. Então, você não vai poder fazer pela Joseph Silney se você quer ir para Nova York. Então, você tem que pensar nisso também na escolha, né? Apesar de Joseph Silney validar o seu diploma ali para muitos estados, sim, inclusive Flórida, tá? Então, assim, a Flórida tá dentro da possibilidade de validação da Joseph Silney, né? Eu me lembro que lá em 2022, quando eu comecei meu processo, eu validei inicialmente pela Joseph Silney porque aceitava a Flórida. E eu queria muito ir pra Flórida, né? Gente, eu sou apaixonada pela Disney. Juro pra vocês, eu acho que eu queria ir pra Flórida nem porque era perto do Brasil, mas era porque tinha a Disney. Eu queria poder, tipo assim, a minha tarde passar na Disney, sabe? Assim, tipo essa situação, né? Então, eu queria isso pra minha vida e pra minha família. Mas não é pra lá que eu estou indo. Então, validação do diploma são esses dois estados, tá? Esses dois estados. A gente tá falando de estado da Flórida, né? São esses dois órgãos que a gente vai validar. O que mudou? O que mudou, gente, pra Flórida, né? Que a Deb tá até aqui botando aqui. Por que mudou? Porque mudou a regra ou por que mudou e eu não vou pra Flórida? É isso que você quer saber? Mas vamos lá, vamos ver o que mudou da Flórida, né? Que a Flórida mudou as suas regrinhas lá. A Flórida mudou a regra com relação ao endorsement. Então, o que é um endorsement? Você tem uma licença emitida dentro dos Estados Unidos e você pede uma licença da Flórida dizendo, olha, eu já tenho uma licença emitida em outro lugar e eu quero fazer uma transferência de dados, né? E aí a Flórida mudou e trouxe um requisito, né? Botou aqui, pode ser ambos. E aí ela mudou o requisito no caso de endorsement, por exemplo, ela mudou o requisito pedindo para que você estivesse trabalhando nos últimos 3 anos. Ela colocou essa observação, né? Então, por exemplo, em tese, né? Eu que moro aqui no Brasil, né? E não trabalho como enfermeira aqui, que eu não atuo como enfermeira aqui desde 2017, eu não poderia, em tese, fazer uma transferência para a Flórida, né? Então, se meu contrato fosse para a Flórida hoje em dia, em tese, eu não conseguiria fazer essa transferência, porque eu não atuo como enfermeira, que é a licença que eu estou requerendo lá para a Flórida, no Brasil, nos últimos 3 anos. Então, isso que mudou, né? A Flórida mudou isso em outubro do ano passado. E aí, pegou todo mundo de surpresa, foi aquele bafafá todo, porque no início falavam que ia ser 3 anos trabalhados dentro dos Estados Unidos, né? E depois não, depois eles falaram que não, que 3 anos trabalhados no seu país iria contabilizar ao seu favor para a emissão da licença para a Flórida. É por isso que hoje em dia, quem quer Flórida e faz assessoria comigo, eu sempre pergunto antes, ó, você tá trabalhando? Se tá trabalhando, até dá para fazer endorsement. Se não dá, não tá, vamos fazer direto para a Flórida, então. E aí, o requisito da Flórida é que a Flórida pede provas de inglês, né, para poder te habilitar para fazer o NCLEX. E a galera não quer fazer provas de inglês primeiro. O pessoal pensa sempre em fazer a prova do NCLEX primeiro e depois fazer a prova de inglês. Então, por isso que a grande maioria faz por Montana, né? Assim, as pessoas não validam por Montana porque elas querem ir para Montana. Elas validam por Montana porque Montana não pede prova de inglês, Montana não
como é que fala? Não limita, né, o quantitativo de NCLEX, já a Flórida limita. Então, assim, Montana tem outros critérios que fazem com que as pessoas acabem querendo tirar ali a validação por Montana. E depois, obviamente, né, quando souber de fato para onde vai, transfere a licença para onde vai, né? Por exemplo, a minha primeira licença é Montana, a minha segunda licença é Pensilvânia. Né? Então, eu transferi para Pensilvânia exatamente, ok, assinei meu contrato para Pensilvânia, assinei, vou para lá, então eu já sei para onde eu vou. Agora eu vou entrar no Board of Nursing, vou ver qual é a regra. Gente, isso é muito importante. É muito importante vocês entenderem. Eu sempre falo isso, mas não custa repetir. Cada estado tem sua regra. Então, tem estado que para emitir a sua licença, para emitir a sua licença por endorsement, vai pedir uma nova SES. Aí tu vai lá, tu vai ter que pagar. Ou Joseph Silner ou CGFNS, tu vai ter que pagar para poder emitir uma SES nova para aquele Board of Nursing. Tem Board of Nursing que, mesmo sendo endorsement, vai te pedir prova de inglês. E aí você tem que seguir aquela regra. Tem Board of Nursing que vai te pedir cursos específicos. Então, abuso de criança, Alzheimer, violência doméstica. Aí eles têm lá dentro da plataforma, né, os cursos que eles querem que você faça. Normalmente esses cursinhos são online, mas você tem que cumprir esse requisito. E esse certificadozinho, né, que você tira, você tem que mandar pra lá, né? Então, cada Board of Nursing tem os seus requisitos, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito, muito, muito atento a isso, né? Ó, a Deb botou aqui, eu não trabalhando, posso fazer direto pra lá ou só no mínimo. Você não trabalhando, vamos supor que fosse o meu caso, né? Eu não trabalho, eu quero ir pra Flórida. No meu caso, atualmente, teria que aplicar direto pra eles. Então, quando você fosse escolher lá Joseph Silner ou CGFNS, e você for escolher para qual Board of Nursing eles vão mandar a sua SES, vai escolher Flórida. Aí eles vão validar o diploma, vão mandar o resultado para Flórida. E aí, quando você se inscrever no Board of Nursing da Flórida, você tem que cumprir as etapas. Eu aconselho quem vai fazer direto para Flórida, exatamente porque sou recém-formado, não tenho 3 anos e tal. Ou então, tipo, eu já tô afastada no trabalho, mas eu quero ir pra Flórida, enfim. Eu aconselho a validar o diploma e, antes de aplicar no Board of Nursing, já passar na prova de inglês. Por quê? Porque aí depois, com o diploma validado, nota de inglês, aplica no board, envia as digitais para serem analisadas, e aí eles já vão te liberar para o NCLEX. Faz o NCLEX, passou, a sua licença meio que vai ficar de stand-by, porque você não tem Social Security Number, a não ser que você já tenha Green Card. Monique, eu sou casada com um americano, eu tenho Green Card. Ou então, eu vim aqui porque meu marido é B2NW e eu tenho Green Card. Que seja, aí você já tem o Social, beleza. Ou então, tem o Social por outro motivo, né? Antigamente, quem ia como estudante tinha direito a Social. Hoje em dia não tem mais Social, né, para estudante. Então, tem muita gente que às vezes já estudou nos Estados Unidos e tem o Social Security Number, então você consegue ali, emitir a sua licença, né? Porque a Flórida tem disso, você tem que ter Social Security. Montana, por exemplo, você não precisa ter Social Security. Pensilvânia, você pode escrever uma carta dizendo que você não mora lá, então você não tem Social, para ele solicitando, né, um waiver para eles poderem emitir a sua licença. A Flórida exige Social Security, tá? Califórnia exige Social Security ou IT Number, né? Então, percebe que cada Board of Nursing tem as suas regras, tá? Então, isso é muito importante. Validou o diploma, né? Você já tem que ter escolhido o seu Board of Nursing, que vai estar emitindo a sua primeira licença. Em seguida, o passo é você aplicar no Board of Nursing que você escolheu lá no início, né? Então, a grande maioria escolhe Montana, então automaticamente depois você tem que aplicar em Montana, tá? Aplica em Montana, cumpre os requisitos. Se a gente estiver falando aqui de Montana, o próximo requisito é a digital, envio das digitais, que é aquilo que eu falei que a galera tá falando de 6 meses, sempre foi 6 meses, só que eu nunca vi eles cobrando isso 6 meses, a não ser que eles estão cobrando agora, tá? E aí depois eu vou vir aqui falar com vocês. E depois a gente, obviamente, cumpriu o requisito, tem a sua licença na mão,
se a gente está falando de Montana, né? Tem a sua licença na mão, ou se de repente fiz o meu processo pela Flórida, não tenho a minha licença na mão, mas já fiz todo o processo, quando eu buscar o meu sponsor, eu vou avisar para ele em que pé que tá a minha licença, né? Eu fiz uma enquete esses dias aqui e muita gente pediu para falar sobre imigração, né? Então, eu não sei se de repente vocês já sabem muita coisa sobre validação de diploma ou se a imigração de fato traz aí à tona algumas dúvidas que vocês possam ter sobre imigração, né? Deixem aqui no ponto de interrogação, porque muita gente marcou imigração, né, para falar mais de imigração e tudo mais. Sempre que eu posso, eu trago o advogado aqui para falar sobre imigração no meu perfil, né? Eu já fiz uma live com o doutor Toledo, né, Daniel Toledo, que tá no meu YouTube. Aqui no Instagram eu já fiz dois encontros, foram 2 ou 3 já com o Dr. Walter. Com o Dr. Walter eu acho que já foram 3 encontros. 3 encontros aqui no Instagram, a gente também sempre batendo papo sobre imigração e tirando dúvidas sobre imigração. Mas óbvio, se vocês tiverem aí uma dúvida de imigração, deixem aqui que eu vou ver, né? Cadê? E como faria? Só com responder, como faria o quê? Para comprovar que tem experiência? Para comprovar que tem experiência, você marca um xizinho lá no formulário e depois, obviamente, eu aconselho a mandar, né, um comprovante de que você está trabalhando e você assina lá um termo de responsabilidade dizendo que o que você está falando é verdadeiro, né? Então, é isso, tá? Depois, gente, vem a parte do sponsor, que é uma parte muito importante para quem está... como faria Social Security. Social Security é só quando você chega lá. Fiz todo o meu processo, vou pegar o meu green card e vou entrar nos Estados Unidos legalmente, porque o meu green card tá lá pronto para pegar daqui a pouco. Você tira o seu Social Security. Social Security é o seu CPF, né? Digamos, tipo o CPF nosso daqui, né? Então sou turista, não tem Social Security. Sou estudante de inglês, não tem Social Security, entendeu? Mas fiz o processo EB3, meu green card foi aprovado, eu tô imigrando já com o green card aprovado. Você vai ter Social Security, entendeu? Tá? Por isso que é importante a galera que muitas vezes vai pra Flórida, inicialmente, às vezes ali os primeiros dias você não trabalha, né? Porque você tá ali, tipo, Social Security, abertura de conta de banco, pra você poder também comunicar o seu número, né, para o Board of Nursing, então eles emitirem a sua licença e você efetivamente começar a trabalhar. Aí, gente, vem outro ponto, né, a organização financeira, que é um ponto importante, né, cada sponsor, gente, dá uma coisa diferente para você, então, se programar financeiramente é super importante para o processo, não só o processo em si, né, que são várias etapas, mas também o seu processo de imigração, né, tô indo meu marido, tô indo sozinha, tô indo com marido e filhos, né, então assim, se organizar é super importante, tá? Então, fazendo a validação e tudo isso, já sai com o Green Card, certo? Depois sai a licença. É assim, ó, o Green Card, ele vai vir através do processo de imigração. O seu processo de imigração, ele vai acontecer porque você passou no NCLEX e porque você passou na prova de inglês e foi contratada por um sponsor. Então, você tem as seguintes etapas, ó, validar o diploma, que é o reconhecimento documental, que diz, ok, você estudou como enfermeira que estuda, beleza. É como se você estivesse fazendo o seu college nos Estados Unidos e você tem o seu diploma validado. Depois você tem que passar na prova de inglês, que pode acontecer antes do NCLEX ou depois do NCLEX, dependendo da sua estratégia. Mas não tem como você, saindo do Brasil, sem conseguir green card por outros meios, não fazer a prova de inglês. Você vai fazer a prova de inglês. Passar no NCLEX, porque sem o NCLEX você não tem a sua licença. É tipo OAB para os advogados. Sem passar no OAB não pode exercer a profissão. É a mesma coisa NCLEX. Então você tem essas etapas aqui para o sponsor, a pessoa que te contrata, te bota na fila da imigração. Quando você tá na fila da imigração, quando o sponsor te coloca na fila da imigração, ele já fala que você já
cumpriu ou tá em vias de cumprir, né? Que nem sempre tem gente que consegue entrar na fila da imigração, mas ainda não passou na prova de inglês, por exemplo. Mas tem que passar na prova de inglês, entendeu? Aí tem um período ali de no máximo 6 meses para passar, né? E tem sponsor que vai falar assim, não, primeiro você passa na prova de inglês porque eu quero você com tudo certinho, amarradinho, para eu poder botar você na fila da imigração, entendeu? Quando você entra na fila da imigração, ali você já está solicitando, através do EB3, né, que é um visto imigratório, você já está solicitando seu green card, entendeu? Então, o governo americano, quando ele aceita o seu caso, ele já sabe que vai ter que dar green card para você, entende? No caso de quem valida pela Flórida, você não vai ter a licença ali física, entendeu? Porque a licença vai precisar do Social Security Number lá na frente. Mas, por exemplo, se você fez por Montana e transferiu para Pensilvânia, eu tenho minhas 2 licenças, entendeu? Já emitidas, porque esses estados especificamente liberam a licença sem social, entende? Tem outros que não. E aí, gente, cada caso é um caso, né? Eu não sei todas as regras de todos os estados de cabeça, né? Mas tem uns que emitem, outros que não emitem. É difícil conseguir algum contratante conseguindo... Olha, se você não tem experiência, se você não tá atuando na área, é mais desafiador sim, tá? Você tem que estar preparada para receber alguns nãos. Mas vai conseguir